Muito bem, muito bem, muito bem. Até que, enfim, inaugurou o tão esperado podcast da Faculdade Boas Novas, especificamente do curso de Ciências Teológicas e Ciência das Religiões. Pode soltar o fogo de artifícios, o aleluia. Cadê o nosso editor para soltar aquele aleluia? Hoje, para a gente começar oficialmente esse nosso querido e tão aguardado podcast, eu chamei aqui ninguém mais, ninguém menos do que o nosso diretor acadêmico, que também é o nosso coordenador do curso de Ciências Teológicas da Faculdade Boas Novas, professor doutor Daniel Barros. Muito bom dia, professor Marcelo, a todos os que estão já aí ouvindo esse grande lançamento. Acho que você começou bem definindo. Até que enfim, né, trazemos à existência esse projeto. Estamos aqui. Professor Daniel, e para quem não sabe, gente, ele é doutor em teologia pela EST, lá de São Leopoldo. Ele é mestre em História Social pela UFAM. Tem especialização em metodologia do ensino superior, é bacharel em ciências teológicas, tem desenvolvido pesquisas no campo da história social, da imprensa amazonense, movimentos sociais da Amazônia e no campo da teologia histórica, né, patrística, reforma protestante, cosmovisão cristã, pentecostalismos e imprensa pentecostal. Eu estou aqui resumindo, né, o currículo do homem, porque senão eu vou passar 1 hora de podcast só lendo o currículo dele. É isso. Então, é sério, meu, eu tô assim, este é o doutor professor Daniel Barros. Professor, o intuito desse nosso primeiro podcast é justamente a gente bater um papo sobre o que estuda, né, um acadêmico de teologia. Teologia é só para pastor? É só para quem quer ser ou já é pastor, pastora? Teologia é um curso exclusivista? Será que existe mercado de trabalho para quem faz esse curso, né? Afinal de contas, se eu não quero ser pastor, se eu não tenho esse chamado, eu posso fazer teologia só para obter ali o conhecimento a respeito do Theos? E se não for só pelo conhecimento, será que eu vou ter algum tipo de retorno financeiro? Existe algum mercado para isso? Esse é eu acho que é o pressuposto aqui desse nosso primeiro episódio, onde nós vamos estar trazendo quinzenalmente, né, os nossos mestres, os nossos doutores aqui do podcast, para estar batendo um papo a respeito dessa ciência tão fascinante que é a teologia. E eu estou aqui, professor, com a matriz curricular do curso, né? O nosso curso aqui na Faculdade Boas Novas é um curso que ele é reconhecido pelo MEC, né? Então ele já se diferencia daqueles seminários que acontecem normalmente nas igrejas, né? Eu queria começar daí. Qual seria então a diferença de um seminário para um curso dentro de uma faculdade mesmo de teologia? Bem, é importante a gente refletir, porque foram seguidas perguntas que você fez, uma atrás da outra, que daria para cada uma a gente falar um pouco, nós dois, aqui, um tete a tete, por 1 hora pelo menos, né? São perguntas que a gente procura aqui sintetizar nesse programa, nessa primeira oportunidade de gravação. Mas, como você bem leu aí a minha formação, professor Marcelo, a relação entre teologia e história na minha vida é visceral. Então, eu entendi que essa relação do estudo teológico com o estudo da história possui uma proficuidade sem medida, né? Nós ainda não exploramos tudo. Assim como existem outras relações de áreas do conhecimento que se retroalimentam, vamos colocar assim. Então, quando você fala de ciência, essa ciência fascinante, já me remete à história. Enquanto historiador de formação, eu não posso ignorar que a formação da civilização ocidental se deu pela relação judaico-cristã no mundo, né? Pela interferência, pela afetação dessas duas grandes religiões mundiais.
E aí a gente começa a lembrar do período áureo, né, da teologia medieval, nos estudos escolásticos, em que realmente a teologia era chamada de rainha das ciências, já que você falou, que ciência fascinante, porque hoje no nosso mundo contemporâneo, especialmente para aqueles mais positivistas, racionalistas, né, o que você falou foi absolutamente impróprio. Por muito tempo, ela foi considerada a mãe. A mãe, de todas as ciências, a rainha das ciências. Depois, se eu não me engano, veio a filosofia, né? Essa relação de olhar a filosofia, na verdade, naquele primeiro momento, ali no século XII, século XIII, né? Tomás de Aquino, Pedro Abelardo e dentre outros, de colocar a filosofia como uma serva da teologia, né? Curiosamente, hoje, e até o final dos anos 2000, nós tínhamos no MEC a filosofia enquanto área do conhecimento reconhecida, e a teologia era uma serva, vamos colocar assim, inverteu-se aí a relação. Mas tem toda uma história, eu não vou aqui explorar isso, basta dizer que a educação contemporânea, como dizia lá no Rubem Alves, né, no Exílio do Sagrado, tratou de enxugar ou de enxutar para fora da vida Deus, né? O exílio do sagrado é isso, né? Deus foi confinado aos seus próprios céus, ou seja, ele não tem muita relação, muita importância com esse mundo concreto, material. Daí você percebe nas universidades públicas, que são geridas pelo governo, por toda essa influência positivista do Estado e da educação materialista, racionalista, a praticamente expulsão, vou usar esse termo, né? Quer dizer, não tem espaço para pensar o fenômeno religioso, para pensar a espiritualidade humana. Mas o que tem acontecido nos últimos 40 anos? Que aí eu vou chegar nas suas perguntas iniciais, para a gente contextualizar a conversa. Tem se refletido muito, e não meramente por meio de teólogos, ou cientistas da religião que creem, mas exatamente por aqueles que no passado não criam. A própria ciência passa a rever, a fazer uma reinterpretação, uma revisão do olhar sobre aquilo que é ciência, até porque a ciência não pode ela mesma se tornar uma religião, né? Isso eu estou falando de um modo irônico, porque dentro do campo científico existem dogmas que são científicos. Defensores de ideias acerca da ciência, ou de tópicos científicos que, tratados da forma como são tratados, se tornam dogmas, tal como o religioso trata a sua fé. E a ciência não é para isso. A ciência está sempre aberta para reflexão, para novas teses. Então, há uma grande incoerência nisso por parte de alguns cientistas que olham para o religioso como alguém dogmático, como se ele não fosse. Bem, deixando as cutucadas de lado, é muito importante perceber que essa evolução em que, olha, por exemplo, a ciência da psicologia passa a compreender a existência da espiritualidade por parte de vários autores, que nem necessariamente são cristãos ou religiosos. A espiritualidade humana é, de fato, uma dimensão útil na vida que precisa ser explorada. É um grande mistério. Então, é nessa relação que a teologia, no final dos anos 90, aí vem a sua pergunta, em que todas as denominações, especialmente as cristãs, possuem ali os seus próprios centros de formação teológica, que são os seminários que você citou na pergunta, para formar obreiros, para formar sacerdotes, né, líderes, pastores, para a sua denominação. E isso estava muito bem posto, porque há muitos séculos atrás isso ficou assim meio que encaminhado. A partir do momento, muitos séculos, né? A Revolução Francesa, essa revolução científica que aconteceu na ciência, o século XIX, essa grande expectativa de que a ciência ia resolver todos os nossos problemas e que Deus deveria ficar confinado aos seus próprios céus, e não foram poucos os filósofos da religião que preveram o fim da religião. Com a ascensão do iluminismo, muito bem lembrado, surgiu aquela questão de que, na verdade, os cristãos eram meio que alienados do mundo, justamente por conta Aí vem escola de Frankfurt, que vai, quer dizer, método de interpretação crítica do texto bíblico para permitir no universo científico, de alguma maneira, o discurso teológico ter sentido. Absolutamente desprovido de qualquer relação. Eu já assim, peguei aqui um tema para um próximo podcast, onde a gente relacionar aí a ciência e a teologia. A teologia, a fundação, né, do mundo moderno. Então, quer dizer, mas é muito importante que a gente tenha uma frase que eu gosto muito, de uma música antiga do grupo Logos, que diz assim: eu quero provar que a razão está na fé. Nossa. Quer dizer, a razão está na fé. Quer dizer, um dia desse nós fizemos uma live de retorno de semestre, está falando do sentido, a fé que dá sentido à vida.
Né? Quer dizer, nós, obviamente, não abrimos mão de uma visão racional para todas as coisas, mas nós também dialogamos com a fé. A nossa síntese e a síntese das instituições que passaram a acreditar que a teologia é uma ciência útil é esta, de que existe sim relação de fé e razão, e elas não podem se repelir a ponto de que nós retornemos à ideia lá do Guilherme de Ockham, de uma separação, a navalha de Ockham, né? Quer dizer, vamos separar o que é útil e inútil, e a fé é inútil. Eu acho que é desprezar muito a dimensão humana. Pois bem, mas chegando no final dos anos 90, há um processo de amadurecimento teológico por grandes instituições, aí, históricas inclusive, como presbiteriana, metodista, dentre outras, batistas, de que passaram a observar que a teologia ela poderia ser amadurecida para um outro âmbito, que aí nós vamos falar de ensino superior dentro de um contexto contemporâneo. Então, aqueles seminários teológicos que traziam um eixo estrutural, que é um eixo de estrutura curricular, o eixo curricular, essa é a palavra que eu queria dizer, muito voltado para as doutrinas daquela confissão de fé, passaram a dialogar mais com outras ciências. E é nesse momento que o Ministério da Educação, a partir de 1999, começa então a olhar a teologia como uma ciência útil na interação com outras ciências do mundo, que compõem a compreensão do ser humano. Nossa, mas está muito recente, né? É muito recente, é uma ciência agora. Quer dizer, e isso não foi à toa, porque lá no meio do bojo tem ali os filósofos, tem também os cientistas da religião, que vão quebrar ainda mais essa relação de entender a espiritualidade humana como algo, ou o estudo teológico como algo somente pertencente ao cristianismo, que não é. Quer dizer, existe um universo de religiões que possui teologias, maduras inclusive, históricas, milenares, que precisam ter o seu espaço aí no processo. Então, esses 20 anos foram de muito debate. Vamos colocar aí a criação dos DCNs da teologia. O que é o DCNs? São as diretrizes nacionais curriculares. Diretrizes curriculares nacionais do campo teológico. Quer dizer, foi o momento em que a teologia, professor Marcelo, sai da tutela da filosofia, sai daquele ambiente tenso e antagônico com a ciência da religião e que possui área própria. Olha que interessante. Então, a teologia ou a ciência teológica como uma área absolutamente independente das demais. A área é novíssima, então acabou de ser criada. Então, acho que é muito importante refletir, porque muitas pessoas, aqui na cidade de Manaus mesmo, que nos procuram, ainda supõem, ainda trazem essa ideia de que a teologia ela está nesse nível muito confessional. E não está. Está também, para além disso também, entende? Então, nós não abrimos mão da nossa confessionalidade enquanto instituição vinculada à Assembleia de Deus. Possuímos, inclusive, o seminário teológico, que é o IBADAN, mas também nós damos o upgrade, se me permita falar dessa forma, no ensino teológico, para que ele possa ser pensado como ciência superior, como um ensino superior. E aí, meu amigo, vou dar uma pausa aqui para você retomar aí as ideias que você estava falando do currículo. Aí há um leque de possibilidades que afeta não apenas o estudo da teologia, mas como as oportunidades nesse mundo que nós vivemos. Muito bem. Bom, professor, depois dessa linda e bela explanação, né, estamos aqui muito mais do que bem contextualizados. Acho que ficou muito claro essa questão da diferença, da sutil diferença entre um seminário e um bacharel, de fato, em uma faculdade, né? Na nossa matriz curricular, eu percebo que, eu sou formado desde 2010. O senhor, um pouco antes, 2008, né? Uhum. De lá para cá, o que eu percebo é que mudou já muita coisa na nossa matriz curricular, né? Tem matérias aqui que na minha época não tinha, e muito menos na sua época, né? É verdade. Fundamentos do fazer teológico, por exemplo, uma disciplina nova. Eu percebo não é um caminhar fixo. Não é. Me corrija se eu estiver errado, né? Como é que funciona essa miscelânea que a gente vai, de repente, vivendo dentro da nossa própria matriz curricular de teologia? Essa sua percepção confirma o argumento. Heráclito chegou a dizer que nós não podemos nos banhar duas vezes no mesmo rio. Por definição, tudo está em movimento. As coisas não podem, ainda mais se tratando de seres humanos, que são afetados pelo tempo, pelo espaço, pelas condições dadas, que lá em 2008, 2010 era um outro planeta, né? Nós éramos outras pessoas.
né? Hoje nós somos outras. Esperamos ser melhor do que éramos. A ideia é essa. Assim esperamos, né? Os nossos frutos, nossos testemunhos é que devem demonstrar isso para as pessoas ao nosso redor. Quer dizer, era um outro Daniel, era um outro Marcelo, que estavam terminando o curso de teologia, para aquele momento dado, cumprir uma função. Sabe que interessante falar dessa época? Eu era afetado por uma profunda inquietação. Eu já sou inquieto por natureza, devo sofrer de TDAH, certamente. Minha mãe nunca identificou por meio de exame, foi a peia o do remédio, né? Muito cinturão. Mas é importante dizer que a inquietação que me consumia de que eu não tinha terminado nada. E eu acho que é essa a percepção que todo estudante tem que ter, de que ele cumpriu um passo. Não existe nada completo, acabado, nem mesmo a nota 10 que ele tira é uma nota 10 de registro, é uma fotografia daquele momento, de uma percepção, de uma perspectiva de alguém que corrigiu um trabalho, um artigo, mas que amanhã vai vir uma pessoa e vai dizer, não, esse teu 10 aí para mim foi um 6, cara. Eu digo sempre em sala de aula, para corroborar com o seu pensamento, sim, de que a faculdade, ela te ensina a aprender. Ela te dá ali o pontapé inicial, mas é contínuo. Essa educação ela foi muito afetada pelo modo cartesiano de ver o mundo. As coisas, e seres humanos não são exatos, professor Marcelo. Seres humanos são complexos. Né? Nós somos mais de 7 bilhões de pessoas, mais de 7 bilhões de complexidades, né? Absurdas, incríveis. É por isso que o mundo, no campo da história, a gente estuda muito o campo das representações. O real é impossível, professor Marcelo. Quer dizer, aí nós temos aqui e acolá pessoas, representantes e intérpretes da realidade absoluta ao nosso redor. Eu fico fascinado por isso. Alguns querem, inclusive, que a gente fique olhando para o futuro, né? Eu acho que eu tive uma resolução bem freudiana sobre isso aí, que eu fui estudar o meu passado. Eu preciso interpretar o passado, que já é difícil. Que está todo mundo morto, né, cara? Os documentos é que falam. E falam de diversas perspectivas e análises. E imagine o presente, meu amigo. Que nós estamos vivendo aqui, né? Você com seus 30 e pouco, parece, né? Eu também. Estou na casa dos 20. Quer dizer, como é que nós vamos apreender, como é que nós vamos ter a capacidade de ver isso tudo? Eu acho que eu estou filosofando um pouco sobre isso, mas é para dizer que a matriz curricular ela foi afetada, e é por isso também que nós paramos de falar grade curricular, porque grades não apenas representa na palavra... Lembra a cadeia. A cadeia. É algo fechado, algo que não se move, algo estático. E o que nós temos feito ultimamente foi exatamente refletir o nosso contexto. Essa matriz é a última matriz aprovada agora em 2021. Então, você está com uma matriz absolutamente nova para o nosso contexto. Vamos citar fundamentos do fazer teológico, disciplinas aí que baseiam, o nome já diz, né? Fundamentam esse alicerce que nós estamos falando em minutinhos aqui. Agora, imagina a pessoa estudando isso por 6 meses. Por um semestre. Ela refletindo que o seu processo de estudo teológico ultrapassa o limite doutrinário daquilo que ela crê. Mas, para além disso, faz com que ela coloque-se em contato com o mundo, como no Areópago. Vamos lembrar do apóstolo Paulo no Areópago. Você vê ele citando alguma fonte judaica no seu discurso? Abraão, Isaac, Jacó? O Deus dos nossos antepassados? Não. Ele está falando por meio de outros códigos. Esse é o teólogo capaz de dialogar com o mundo. Inclusive citar as fontes deles, porque ele cita poetas lá, como hoje nós podemos citar as fontes freudianas, marxistas, nihilistas, não importa. Importa que está todo mundo numa luta por refletir e entender o mundo, a partir dos seus pressupostos, é claro, mas eu dialogo com o outro. Dialogar não vai me fazer desaparecer. Ou seja, a minha tradição será destruída. De modo alguma. Demonstra, inclusive, alteridade. Demais. Capacidade de ouvir o outro. O apóstolo Paulo, nessa situação, ele inclusive ele aponta para uma estátua e diz, olha, tá vendo aquele Deus desconhecido ali? É desse Deus que eu estou falando, completamente contextualizado. Não obstante a isso, o texto inicial diz que ele ainda se perturbou por ver tamanha idolatria. Não tem problema você ficar perturbado com o que as pessoas creem, acreditam, deixam de acreditar. É normal do ser humano olhar para o outro e dizer, meu Deus, como é possível? Mas a questão é como nós reagimos a isso. É como nós lidamos com isso, porque por trás dessas crenças existem pessoas, meu amigo. São pessoas, seres humanos, dotadas de inteligência, de N fatores, que eu preciso dialogar. E aqui entre nós, quem são os teólogos, as lideranças de hoje que teriam acesso a um areópago como esse? Paulo sinaliza ali que ele está absolutamente capaz, sinalizando um cristianismo sem religião. Como disse Dietrich Bonhoeffer,
um cristianismo para além do espaço dogmático, doutrinário, religioso, dos espaços. Para além de tudo, convidando as pessoas a entenderem que Deus, a existência de Deus, que ele não deixa de professar, criador de todas as coisas, a existência de um Deus que se moveu, como diz o próprio texto, dele nós somos, existimos e nos movemos, não é isso? Quer dizer, citando poetas gregos, que se você for olhar, isso era um absurdo. Citando poetas gregos significa citar pagãos, né? Numa tradição mais fundamentalista da Bíblia, citar fontes demoníacas, né? Quer dizer, olha a liberdade do Evangelho. Então, esse é o apóstolo que sinaliza para esse amadurecimento da teologia no mundo. É claro que por causa desse discurso, a história da teologia foi profundamente afetada. As controvérsias existiram. Mas maravilha, a controvérsia é importante para o campo científico, né? É importante que a gente não possua tanta certeza, mas algumas dúvidas. É importante que a gente, na caminhada, faça isso. Disciplinas como essa fundamentam essa base, essa capacidade do teólogo. Ecoteologia. Do que vai adiantar eu ser tão dogmático, professor Marcelo, em defender a existência de um Deus, se eu não cuido da criação? Porque se eu defendo a existência de Deus, ele é o Deus o quê? Criador. Que incompatibilidade, que incoerência um pastor, um líder, defender que Deus existe, mas ele não consegue cuidar da água, da terra, do solo, né, dos animais. Ele, na verdade, destrói a criação de Deus. Eu acho que é o ateísmo mais prático de todos, né? Quer dizer, diz que Deus existe, mas nas suas ações... Ecoteologia... Como diz John Jones, não o John Jones do UFC, mas o teólogo no seu livro Céu na Terra, né, que a Bíblia ela começa a sua história num jardim, mas vai terminar numa cidade, né? Então, de fato, o cuidado que antes Deus ordenara para um jardim, agora é o mesmo, não mudou nada. Mudou. Né? Então, eu acho que eu estou batendo o olho aqui na nossa matriz curricular e fazendo algumas abordagens sobre essa importância. É importante validar a doutrina, é importante, sim, você está... Porque senão gera uma coisa de que a gente está aqui relativizando tudo, e não é isso. Né? Essa faculdade não existiria. Aliás, basta lembrar que quem está por trás da faculdade é uma igreja centenária chamada Assembleia de Deus, amigo. Presbiterianos, batistas, metodistas, ouçam todos vocês. Pentecostais também sabem fazer ciência. Vamos admitir e não perder a fé. Todas as vezes que alguns me perguntaram nesses últimos anos, assim, e aí, professor Daniel, você foi estudar teologia, sua fé mudou? Mudou para melhor. Porque o mudou já é pejorativo, sob a ideia de que eu não posso me aproximar da ciência. De que eu tenho que ficar guardadinho aqui no meu campo, fechadinho, na minha... Hoje está falando muito, né? Bolha. Não, o Evangelho e a obra de Deus necessariamente não deve produzir guetos. Então, é nesse sentido que essas disciplinas sinalizam, ampliam. Quer dizer, o pastor ele vai se preparar muito bem, porque não podemos esquecer, professor Marcelo, que você mesmo é professor. Nessa mesma matriz curricular, nós temos teologia sistemática, Pentateuco, nós temos o quê? Teologia bíblica, introdução ao Novo Testamento, história da igreja, né? Quer dizer, epístolas paulinas, disciplinas que estão compondo o eixo histórico da tradição judaico-cristã. Tudo isso é consolidado. Mas, para além disso, Areópago, amigo, está vindo na minha cabeça agora isso, não tinha pensado não. Dialogicidade, conversa com outras ciências, porque nem sempre, e nós, evangélicos, vamos colocar nós dessa forma, quantas vezes não confundimos os problemas ao nosso redor sob uma única análise de que é demoníaco, de que aquilo ali é o diabo. E a ciência da psicologia veio resolver um monte de problema. Tantas pessoas doentes dentro da igreja que precisam só de uma conversa, precisam só de um remédio terapêutico que vai afetar as enzimas lá, as químicas, os neurotransmissores do cérebro, para que ele possa... Quer dizer, tudo isso é amadurecimento. O ministério de Jesus não foi dentro de um templo. Foi na praia, amigo. Foi conversando com pessoas, com gente como a gente, pescadores, para lá e para cá. Eu acho que é essa percepção que irrompe um novo conhecimento para a vida da igreja que não pode ser nocivo. Essa desconfiança da teologia como se ela fosse letal à nossa fé. E não é. Queria fazer menção, e sempre falo, você já deve ter ouvido, todo mundo que está ouvindo aqui deve ter ouvido, como é importante o dado científico. A professora Maria José fez uma pesquisa em 2015 para avaliar o impacto desses 40 anos, meu amigo, ou dos 10 anos da faculdade, para saber
igual o Chapelin falava lá no Globo Repórter, né? Onde estão os teólogos que se formaram aqui? O que vivem? Onde vivem? O que fazem? Né? Onde estão? Como vivem? Quer dizer, investigar quem são essas pessoas, porque é a prova para saber se o argumento do anti-intelectualismo prevalece, ou seja, a saber, quem estuda teologia esfria a fé, desvia, não é útil, é inútil, aquela coisa toda. 99, tantos por cento, quase 100% dos teólogos que se formaram na Faculdade de Boas Novas estão, além de estarem em pé na sua confissão de fé, na sua espiritualidade, na sua doutrina, estão inseridos no mercado de trabalho, estão ajudando as instituições públicas e privadas a melhorarem. Meu amigo, a ciência revela a verdade. Não é o achismo, não é a desconfiança, esse ranço que está muitas vezes sobre nós. Né? Nós, vamos falar nós, porque nós vivemos no meio das pessoas que estão tendo essas percepções talvez não tão exatas da coisa. Eu acho que essa percepção equivocada que essas pessoas que o senhor se refere têm é até mesmo incoerente, porque veja bem, a nossa matriz aqui, o que eu percebo por ela? Que primeiro, nós estudamos a fundo todos os livros da Bíblia. É verdade. Pentateuco, já começa no primeiro período, Pentateuco. Divisões e subdivisões, é verdade. Todas as epístolas paulinas, todos os livros poéticos, todos os livros proféticos. A fundo. Novo Testamento. Semestre a semestre. Além de estudar os livros em suas peculiaridades, a gente vai estudar também disciplinas que vão complementar o estudo exegético de cada livro, né? Quer dizer, tá cheio de ciência aqui, né? É isso mesmo. Cheio de ciência. Olha ali, Marcelo, professor Marcelo, questões da Amazônia. O que você acha de um líder que tem um ministério pastoral? Vamos imaginar o pastor evangélico, vamos colocar dessa forma, aquele que se forma na Faculdade de Boas Novas, que sobe no púlpito, como diria John Wesley, né, lá no seu sermão ao clero, e não está preparado para falar e responder aos problemas do seu próprio povo. Não conhece a história do seu povo. Não conhece a história do Brasil, não conhece a história da Amazônia, as teias, as vicissitudes que se abateram sobre o nosso povo, aquele irmão, aquela irmã que está sentado no banco da igreja, que carrega uma herança histórica e o pastor não está nem aí para isso. É ou não é um discurso limitado? Ah, não, mas está usando a palavra de Deus. Está usando a palavra de Deus, mas qualquer um usa a palavra de Deus. Até o diabo usou a palavra de Deus para tentar Jesus. Isso não é sinônimo nem racionalidade e nem argumento para corroborar ações. Não, eu preciso olhar para aquela oportunidade que eu tenho de atingir a vida das pessoas, sabendo quem elas são de verdade. Questões da Amazônia está aí. Uma disciplina incrível para compreender a nossa formação histórica. Com base nessa sua fala, eu me lembrei de uma frase que eu acho que eu ouvi do nosso saudoso Rodrigo Bibo, de outro podcast, né? Onde ele diz que teologia para todo pastor é obrigatório, para todo cristão opcional, mas muito bem quem faça. Deveria ser, pelo menos. E eu acho que quando você fala que estudar teologia não é banalizar a teologia, a levar a teologia para quem é um irmão simples, um irmão humilde. Não, isso não é banalização do saber teológico. Pelo contrário, é a universalização do saber, é a distribuição do saber teológico para todas as pessoas de classe, cor, etnia, não importa quem são. Todo mundo pode fazer teologia. O que o Martinho Lutero falou lá, por ocasião daquelas revelações da Reforma Protestante? Quer dizer, ele conseguia ver a obra de Deus muito mais presente numa mulher que estava lavando a fralda do seu filho, a quem amamentava, do que num líder, num clérigo que passava 24 horas orando dentro da igreja. Mas o que nós construímos? Uma dicotomia de que aquilo que se faz dentro da igreja é obra de Deus. Mas o que se faz lá no tanque, lavando as fraldas do filho, amamentando um bebê, aquilo ali é obra de fora. Não tem nada a ver com Deus. Quer dizer, tudo é nosso, meu amigo. Em Deus tudo é nosso, tudo é do Senhor. Não existe dicotomia. São outros assuntos que aí já está na área da cosmovisão cristã. Não vou desviar o assunto. O que falar da nossa querida e amada teologia sistemática? Aí é contigo, né? Que você está tendo uma experiência aí. Mas eu acho que ela comprova do seu argumento de que a própria organização sistemática nessas disciplinas não pertence apenas a um credo. Né? Você pega ali de diversas teologias, né, para entender. Eu vou te contar uma experiência na época que eu comecei a dar aula. Eu conto essa experiência para algumas pessoas, né? Por exemplo, o batismo infantil.
infantil. A minha tradição, a sua tradição, talvez, eu não sei, metodista, né? A sua tradição de origem, né? Eu fico te denunciando assim ao vivo, né, cara? Depois o pessoal descobre que tu é calvinista, e pronto, piora as coisas. Mas a nossa tradição de fé é sempre batizar adultos. Credo batismo. Credo, e a ideia de que somente o adulto pode ter consciência de que ele é pecador. Beleza, se afirma, você pode pegar uma coleção de textos para afirmar isso. Isso não significa dizer que você deva ser injusto e ignorante de dizer que quem batiza criança está fazendo algo errado. Aí nessa aula estala na cabeça do membro de uma determinada confissão. Mas que absurdo batizar crianças, nós não fazemos isso, porque criança não pode... Olha só o argumento. Criança não tem consciência? É claro que não, quem tem são os pais dele. Perfeito. Quem tem são os pais dele que sabem que ele é um pecadorzinho em potencial. Perfeito. E sobre eles estão, de uma maneira simbólica, demonstrando que a lavagem daquela água na cabecinha dele representa de que ele vai ser livre em breve da culpa do pecado que ele herdou de quem? De Adão, cara. Dos primeiros pais. Ou ele é isento do pecado original? Não. Tá entendendo? E aí, quando ele cresce, que ele raciocina, aquele ato representativo e simbólico pode se tornar real por meio da consciência. Agora, eu vou deslegitimar o batismo católico, o batismo presbiteriano, o batismo anglicano, luterano, por causa da minha confissão de fé. Eis aí a diferença. A percepção de que você, em teologia sistemática, compreende tudo. Perfeito. Compreende os modos. Outra experiência de início de formação. Fui na Rádio Boas Novas. Que experiência? Ano de 2011, exatamente há 10 anos atrás. E um ouvinte ligou e falou assim: professor, que bom ouvir assunto sobre a história da igreja. E ele já se apresentou como um ouvinte católico. Que bom, né? Está ouvindo a Boas Novas. E aí ele falou assim: mas para o senhor, honestamente, para o senhor, esse tipo de pergunta que às vezes o aluno faz na sala, né? Quem foi Martinho Lutero? Quer dizer, o cara se apresenta como um católico, faz a pergunta para o professor quem foi Martinho Lutero, ele quer ouvir que ele foi um herói, levantar a bandeira, o estandarte lá da Saxônia, Martinho Lutero foi o grande herói do cristianismo. Aí eu respondo para ele sobre a ótica da nossa matriz curricular, Marcelo. De que Martinho Lutero você está falando? Nossa! É claro, aí o cara já fica assim, opa, como assim? Cara, eu consigo entender pelo menos 5 Martinho Luteros para eu responder quem foi ele. 5 faces do Martinho Lutero. Nós estudamos em História da Igreja isso. Constantino, então, são 25, né? 25 faces diferentes, né? Para dizer que o cara se converteu, para dizer que o cara só seduziu a igreja pela política. Então, é nesse momento que você desbrava, você ouvinte, que está nesse momento refletindo sobre este curso que está sendo apresentado. É nesse momento que você dá uma oportunidade não apenas de servir a Deus melhor na sua congregação, no seu espaço religioso, mas também de falar ao mundo. Onde estão os teólogos, as teólogas, homens e mulheres que falarão à nação numa primeira folha de jornal? Como é na Alemanha, uma tradição histórica incrível, né? Dos teólogos que publicam na primeira página dos principais jornais do país. Então, é esse tipo de poder que eu acredito, professor Marcelo, o poder da influência, não o poder do domínio e da humilhação do outro. O cristianismo não pode ser estandarte de espada, de escudo e de guerra. Não pode. O cristianismo precisa ser ainda... na verdade, quem o faz sob o cristianismo de Constantino. Mas aquele que olha para aquele cristianismo, se é que eu posso falar de cristianismo em Jesus, porque ele não tem nada a ver com a criação do cristianismo, mas com a verdadeira fé que emana da obra de Jesus Cristo, não vai conseguir tratar o outro com espada e escudo, de modo algum. Vai construir pontes, vai construir salvação, vai construir esperança. Eu acho que é essa a nossa função. E aí, nesse sentido, nossa matriz curricular é validada. O senhor levantou uma questão importantíssima, sem querer querendo, e o senhor me fez lembrar isso com a citação a respeito do batismo, né? Eu acabei de ministrar essa aula na Teologia Sistemática 4, né? Onde estudamos a doutrina da igreja. E, ao explanar a aula, o que eu faço? Eu explico todas as vertentes. Olha, os pedobatistas pensam assim, com base nisso. Tudo tem teologia da aliança, fundamento teológico. Os credobatistas pensam assim. Isso desmistifica, meu diretor, aquela questão de que a Faculdade Boas Novas, ela tem a Assembleia de Deus como mantenedora, então lá eu só vou aprender doutrina assembleiana. Perfeito, professor Marcelo. Agora você acaba de anunciar
outro paradigma a ser quebrado. Nesse podcast, se chegasse aos ouvidos de todas as lideranças, de todas as igrejas de Manaus, eles passariam a olhar para a Faculdade Boas Novas não como uma instituição que pertence à Assembleia de Deus, mas como uma instituição que serve ao reino de Deus. Perfeito. Nas suas diversas expressões. E é isso que é importante a gente definir. A Faculdade Boas Novas, a gente aqui e acolá conversa com outros pastores que falam assim, não, mas eu não vou fazer teologia lá porque você falou assim, teologia da Assembleia de Deus. Quer dizer, precisa ouvir esse podcast para entender que necessariamente não é. E tem função. Vamos falar do mercado de trabalho? O que você acha? Show. Falar para onde esse estudante de teologia poderá desenvolver o seu fazer teológico, né? Então, acho que já está muito definido, professor Marcelo, que o teólogo ele vai ser útil, sim, à sua confissão de fé. Na Faculdade Boas Novas, ele vai desenvolver os seus estudos de uma maneira muito amadurecida. E é quando a sua formação sinalizará para a sociedade, para as instituições públicas ou privadas, que ele é apto para fazer algum serviço de qualidade. É nessa hora que nós vemos, eu e você somos testemunhas aqui. Vamos logo começar. Nós não estamos aqui na frente de um púlpito de uma igreja. Perfeito. Nós estamos dentro de uma instituição superior, num laboratório nota 10, produzindo conhecimento, sinalizando conhecimento. Você como professor, eu como professor, nós como pesquisadores, nós poderemos escrever artigos, livros, inclusive ser contratados sob esta dimensão, sermos contratados no sentido de instituições nos contratarem para esse fim, para dar aula, para pesquisar, para publicar, sim, para ser um articulista de algum texto, crônicas, etc. e tal. Quer dizer, para além das possibilidades dos concursos. Editor de revistas. Muito bem lembrado, editor de revista, mas concursos que eu ia me referindo, de capelanias, porque são instituições, eu acredito, professor Marcelo, com muita fé, vamos falar com muita fé agora, de que os próximos anos a teologia poderá começar a ter uma inserção maior na vida concreta do nosso mundo, da nossa cidade, do nosso estado. Isso é muito importante. Fazer o teólogo também ser participante dos debates acadêmicos nos ambientes universitários, no campo da história, no campo da antropologia, no campo da comunicação. Agora mesmo eu estava participando de um evento da comunicação. Quer dizer, isso é importante, a integração. E não tratar alguma área em detrimento de outra, sabe? Que eu acho que isso é errado. Então, acho que essa relação, a oportunidade do mercado de trabalho também se expressa. Eu digo para algumas pessoas das igrejas, olha, imagina você servindo como professora de escola dominical aqui, um exemplo, né? Dando aula para crianças, mas você também ser concursada para ser uma gestora de escola. Que você vai afetar não apenas as crianças da sua denominação, mas as crianças da sua cidade. Com o ensino, com a educação de qualidade, com a educação integral, né? Em vários pontos de vista, aí nós temos várias tendências educacionais, não importa, mas é muito importante que você, ao ouvir esse podcast, você entenda que fazer teologia não é só para formar padre ou pastor. Você pode reafirmar o seu ministério local, ser útil nas dimensões daquilo que você faz na igreja, mas você também tem uma porta absolutamente escancarada e um solo fértil, um ambiente profícuo para novas oportunidades. Ensino, pesquisa, extensão, projetos, enfim, autores, escritores, aí, o universo, capelães, etc. e tal. Eu acho que eu já falei muito, é isso que eu queria deixar aqui registrado. Lembrando, professor, que de tudo isso que o senhor falou a respeito do mercado de trabalho, segue também a importância de você fazer teologia em um curso que é reconhecido pelo MEC. Perfeito. Por exemplo, se você for fazer um concurso para ser capelão, em todo e qualquer edital, vai ser uma exigência deles. Né? Isso mesmo. Que você tenha um curso reconhecido pelo MEC. A nossa instituição ela é credenciada no MEC desde 2005, tá? Ela passa a existir como instituição de ensino superior há 17 anos. O primeiro curso foi a abertura
para a primeira porta, né, que vai ser, parece redundância, porta de abertura, mas que vai abrir aí a possibilidade de chegar à administração, comunicação social, pedagogia, né, quer dizer, ciências contábeis, agora mais recentemente psicologia e direito, foi a teologia. Que genial. Então isso é um sinal, a teologia ela abriu portas para outras áreas do mercado de trabalho. A Faculdade Boas Novas não estaria de pé nesse momento que eu quero considerar que é um momento pós-crise, se não fosse por toda essa sustentabilidade que ela teve, esse fundamento que ela teve na sua formação. E esse processo todo, professor Marcelo, esse escrutínio todo que nós falamos aqui, é validado pelo Ministério da Educação. E os cursos específicos que nós citamos são reconhecidos de 3 em 3 anos. Então, o nosso curso de teologia está nesse processo de reconhecimento, mais um reconhecimento, né, diante de vários instrumentos avaliativos para que ele possa ser útil para a sociedade. Genial, genial. Gente, eu sinceramente saio daqui com uma visão muito mais ampla deste curso, e olha que eu sou professor. Imagina você aí que participou conosco desse bate-papo aqui. Eu espero realmente que vocês tenham gostado desse nosso primeiro episódio. É o primeiro, creio eu, de centenas e centenas aí que virão ainda. Ajude-nos a compartilhar este vídeo, esse podcast com o máximo de pessoas possível. Compartilha na sua igreja. Pessoas que às vezes você conheça que até queiram, né, fazer teologia e às vezes está empacado aí por um pensamento contrário diverso. Então compartilha, se inscreva aqui no canal deste curso, que quinzenalmente nós vamos estar trazendo um novo podcast para você. Professor Marcelo, antes de fazer o encerramento, aproveitar essa oportunidade então de conclusão do primeiro episódio, de sinalizar para você que nos ouve que nós estamos nesse momento... Dia do Teólogo hoje. Olha, muito bem lembrado, olha, valeria um outro podcast, mas enfim, que fique registrado que no Dia do Teólogo nós fizemos podcast, o primeiro, falando da teologia, que eu acho que é um presente ao teólogo. Mas eu queria finalizar dizendo o seguinte: você que nos ouve, vem aqui na Faculdade Boas Novas, nós estamos à disposição para conversar com você,